Continuando a série de exercícios de MRUV e MRU, a questão 3 compreenderá a construção de gráficos e, dentro dessa questão de gráficos, como encontrar o tempo para que em que uma determinada condição ela é alcançada. O enunciado da terceira questão diz o seguinte: o gráfico da velocidade em função do espaço, descrevendo o movimento de uma motocicleta, é mostrado na imagem abaixo. Construa o gráfico da aceleração em função do espaço do movimento e determine o tempo necessário para a motocicleta alcançar a posição 120 metros. Então, para construir o gráfico da aceleração em função do tempo, ou em função do espaço, a gente precisa então obter a expressão da aceleração. E lembrando que nesse gráfico aqui não é mais velocidade em função do tempo, mas sim velocidade em função do espaço percorrido. Então, para obter a expressão da aceleração, vamos dividir a análise da questão em duas partes, primeiro de 0 a 60 e depois de 60 até 120. Então, no primeiro momento, sabemos que a aceleração é dada pela variação da velocidade pelo tempo. Então, para poder resolver essa questão, devemos multiplicar ambos os lados por dx, para que seja possível encontrar uma relação da aceleração, visto que o gráfico diz velocidade em função do espaço e não em função do tempo. Então, esse é um artifício para conseguir encontrar uma expressão para aceleração. Então, multiplicando ambos os lados por dx, encontramos que a dx é igual a dv vezes v. Então, como a velocidade é dada, a expressão da velocidade pelo gráfico anterior é esta aqui, então podemos encontrar a expressão da aceleração jogando aqui dentro do resultado encontrado anteriormente. Derivando então a velocidade e jogando também a velocidade aqui no resultado, obtemos que a expressão da aceleração ela é 0,04x mais 0,6. Analogamente, fazemos a mesma coisa para o intervalo de 60 até 120 metros. Então, sendo a velocidade 15 metros por segundo, ou seja, constante, a gente pode observar que a gente vai precisar derivar a velocidade em função do espaço. Só que como a velocidade ela é constante, não depende do tempo e nem do espaço, então a derivada dessa constante é zero e, portanto, a aceleração é zero. Então, o gráfico ele já pode ser traçado separando os intervalos como está aqui. Primeiro, para o intervalo de 0 a 60, temos a expressão da aceleração, e depois, para o intervalo de 60 até 120, temos que a aceleração ela é zero. Então, comparando com o gráfico anterior, podemos observar que a velocidade ela é crescente no espaço de 0 a 60, o que nos indica que há uma aceleração nesse mesmo período. Então, e também podemos ver que de 60 até 120 há uma velocidade, só que ela é constante, o que nos remete, o que intuitivamente nos diz que a aceleração ela é igual a zero, conforme podemos observar no gráfico. Observa-se que, apesar da aceleração ser igual a zero, ainda há uma variação no espaço percorrido. O motivo é que há uma velocidade apesar da aceleração ser igual a zero. Agora, o que devemos fazer é encontrar o tempo necessário para que o espaço em que a motocicleta alcançou seja igual a 120 metros. Então, a primeiro momento, dividindo de novo a análise da questão em duas partes, para o tempo de 0 a 60, e utilizando o gráfico e o fato de que a velocidade é igual à variação do espaço pelo tempo, isolamos dt para um lado, dx para o outro, e lembrando que a velocidade é dada por essa expressão aqui, substituímos aqui no resultado, então integramos de ambos os lados. Tomando cuidado com o intervalo de integração. No primeiro momento, o tempo inicial é zero e o espaço inicial é zero. Então, integrando ambos os lados e aplicando o teorema fundamental do cálculo, podemos obter que a expressão para o tempo nesse intervalo é dada por esse resultado aqui. Então, substituindo x igual a 60 metros nesses resultados, obtemos que o tempo no ponto em que o x é igual a 60 metros é 8,05 segundos. Então, fazemos a mesma coisa para o período de 60 até 120. Sendo então dt igual a dx sobre 15, ou seja, dt igual a dx sobre v, só que v é a velocidade constante 15. Então, vamos integrar de ambos os lados, tomando cuidado com os intervalos de integração, pois agora o tempo inicial é 8,05 até um tempo t e de 60 até um tempo x. Então, resolvendo essa integral e aplicando o teorema fundamental do cálculo, podemos obter que a expressão para o tempo é dada aqui por esse resultado. Então, portanto, substituindo x igual a 120 nessa expressão anteriormente obtida, encontramos que o tempo que ele leva para alcançar 120 metros motocicleta ele é igual a 12,05 segundos. Essa questão foi retirada do livro Mecânica para Engenharia, autor Hibbeler. E para mais aulas como esta, acesse o site www.arvaoea.com.br.